Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Essa aula nós estudaremos os capítulos 36 até 38, onde a Alma vai estar falando com dois de seus filhos, tá bom? Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo com seus amigos, deixe seu like, faça seus comentários para que a gente possa ter uma interação com a aula, tá bom? Aqui no capítulo 36, onde a Alma começa a falar com Elamã, vamos ler aqui da partir do versículo 6, tá bom? Até o versículo 9. A Alma vai falar algumas coisas para ele. Porque ele começa falando para Elamã da sua conversão, né, de como foi a sua conversão. E aí ele vai falando algumas palavras, a importância de estar próximo de Jesus Cristo, porque no começo, a Alma, ele, junto com os filhos de Mosias, não eram tão fiéis, né? Eles perseguiam ali alguns membros da igreja, eles eram rebeldes, enfim, né? E a Alma vai falar um pouquinho isso para Elamã. Ele fala o seguinte: porque andei com os filhos de Mosias procurando destruir a igreja de Deus, mas eis que Deus enviou um santo anjo para deter-nos no caminho. Eis que nos falou como se fosse uma voz de trovão, e toda a terra tremeu debaixo de nossos pés, e caímos todos por terra, porque o temor de Deus se apoderou de nós. Mas eis que a voz me disse: levanta-te. E levantei-me e pus-me em pé e vi o anjo. E ele disse-me: a menos que queira destruir-te, não mais procureis destruir a igreja de Deus. Então, pelo fato deles, né, Alma e os 4 filhos de Mosias, ficar, vamos dizer, né, atrapalhando o caminho do Senhor para os filhos do Senhor, né, e perseguindo a igreja e todas aquelas as coisas que eles faziam em relação aos membros, né, perseguição. O anjo do Senhor foi enviado para ele, né? E para eles ali. Então, naquele momento ali, o anjo falou com eles, e eles sentiram a terra tremer, né? Sentiram o anjo falando com uma voz, né, tão forte que eles caíram por terra. E o anjo falou para a Alma: levanta-te, né? E a Alma, ele ouviu e se levantou. E o anjo falou bem claro para ele: a menos que queira destruir-te, não procure mais destruir a igreja de Deus, né? Então, foi uma mensagem bem clara, né, para a Alma, né? E a Alma, ele conta para Elamã que ele ficou por 3 dias, né, no extremo penar ali, né? Vamos dizer que ele estava pagando pelos seus pecados ali, né, mentalmente, né? Ele lembrou de todas as suas iniquidades, tudo que ele tinha feito, e isso fez com que atormentasse ele mentalmente, né? E ele não conseguia recobrar as forças por 3 dias, né? Mas ele lembrou-se do que o Alma Pai, né, o pai dele, ensinou-lhe a respeito de Jesus Cristo, né? E ele fixou essa lembrança em Jesus Cristo, né? E aí ele clamou ao Senhor, né, pedindo misericórdia pela alma dele, né? E aqui no versículo 18, ele diz assim: ora, tendo fixado a mente nesse pensamento, clamei em meu coração: ó Jesus, tu que és filho de Deus, tem misericórdia de mim, que estou no fel da amargura e rodeado pelas eternas correntes da morte. Então, eis que quando pensei nisso, já não me lembrei de minhas dores. Sim, já não fui atormentado pela lembrança de meus pecados. Então, a partir daí, ele começou a se sentir melhor, né? Ele lembrou da importância que Jesus Cristo tinha. E por isso ele clamou pela misericórdia de Jesus Cristo, né? E aí ele fala que não foi mais atormentado pela lembrança dos pecados dele, né? Então, Jesus Cristo, ele proporciona isso para a gente, né? Apesar dos nossos erros e tudo isso, se nós buscarmos a misericórdia de Cristo, nós receberemos, assim como a alma recebeu. E ele estava falando isso para ela, né? A importância de que Jesus Cristo tem na nossa vida.
Salmo 36, nos versículos 23 a 24, a alma diz o seguinte: Mas eis que meus membros recobraram as forças. Eu levantei-me e declarei ao povo que eu havia nascido de Deus. Sim, e desde aquela ocasião até agora tenho trabalhado sem cessar para conseguir trazer almas ao arrependimento, para fazer com que eles experimentem a intensa alegria que eu experimentei, para que também nasçam de Deus e encham-se do Espírito Santo. Então, quando nós nos convertemos no Evangelho de Jesus Cristo, nós temos essa reação de querer ajudar as pessoas, né? de querer fazer com que elas também recebam essa grande alegria que é o Evangelho de Jesus Cristo. E Alma ele fez isso, né? Ele fala que depois que ele se levantou, né? Ele está falando para Elamã que ele saiu, né? Falando às pessoas que tinham nascido de Deus, né? E dali até o momento que ele estava conversando com Elamã, ele tinha pregado o Evangelho, ensinado as pessoas a respeito do Evangelho. E assim deve acontecer conosco também, né? Então, seja você membro novo, membro médio, membro velho, enfim, seja qual for a idade que você tenha na igreja, nunca desista de ensinar as pessoas, né, que estão ao seu redor, seja seus familiares, amigos, vizinhos, né, falem do Evangelho, né, fale da importância que o Evangelho tem para você, principalmente para as pessoas que estão ao seu redor, né? Então, dentro do seu lar, procure ensinar a sua família, procure ensinar seus filhos, esposas, enfim, mães aos filhos. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, ele proporciona essa alegria, essa esperança de um dia voltarmos à presença de Deus. E sem cessar, assim como Alma, né? Nós não sabemos quando Cristo vai voltar. Então nós temos que viver cada dia como se fosse o último. Estar pronto para que quando ele voltar, tudo vai bem. Acho que o Evangelho de Jesus Cristo, a alma quer nos dizer isso, que ele proporciona essa alegria. Então nós temos que fazer o nosso melhor para ajudar a nós e as pessoas ao nosso redor. Isso que ele estava ensinando a Elamã, a importância de guardar os mandamentos e ser firme, né, após a sua conversão. Vamos ler aqui Alma 36, no versículo 30. Ele fala: Mas eis que isso não é tudo, meu filho, pois deves saber, assim como eu sei, que, se guardares os mandamentos de Deus, prosperarás na terra. E também deves saber que, se não guardares os mandamentos de Deus, será afastado de sua presença. Ora, isto é segundo a sua palavra. Né? Então, Deus ele deu os mandamentos, né? E ele cresceu ali, o pai dele ensinando as coisas, teve aquele período dele de rebeldia e tudo isso, mas após sua conversão, a alma ele compreendia os mandamentos de Deus, ele entendia que teria que ser fiel, teria que fazer as coisas do Senhor, e foi assim que ele começou a ter uma vida diferente, né? Ele deixou de praticar as iniquidades dele e começou a dedicar sua vida para ajudar as pessoas a chegarem-se a Cristo, né? E inclusive os seus filhos. Então, irmãos, vamos aqui para o 37, né? Eu acho que onde Elamã, ele começa a receber algumas coisas ali, né? Ele vai, depois de Alma, ele vai suceder Alma, né? A gente vê que o Senhor começa a dar algumas coisas para Elamã, né? E sim, são coisas que são de grandes responsabilidades e sagradas, que são os registros, né? Esse capítulo ele vai falar basicamente disso, das responsabilidades de Elamã, de o que Elamã precisa fazer, né? E a sua fidelidade em relação aos registros sagrados e a importância que os registros sagrados têm, né? Para os sábios propósitos do Senhor. Então aqui no 37 nós vamos ler aqui o versículo 4, que diz o seguinte: Eis que foi profetizado por nossos pais que seriam preservadas e transmitidas de geração em geração.
e que seriam guardadas e preservadas pela mão do Senhor, até que fossem levadas a todas as nações, tribos, línguas e povos, para que conhecesse os mistérios nelas contidos, né? Então, a importância de guardar os registros é tão grande que o Senhor ele vem preservando de geração em geração para levar todo filho dele aqui na Terra, tá? Todos os filhos dele aqui na Terra. Né? Hoje nós temos a tecnologia, um fácil acesso, né? Muito grande, né? Mas vamos pensar e voltar lá na época de Alma, né? Eles tinham somente as placas, né? E pense que não era algo tão simples de você gravar naquelas placas, era algo difícil, né? E com muito cuidado. Então ter que guardar isso, né? Era uma responsabilidade muito grande. Ele não podia deixar que isso caísse na mão dos lamanitas ou que se perdesse isso, né? Então nós vemos que a responsabilidade de ter os registros e guardar os registros era muito grande, né? Então nós sabemos que algumas placas foram preservadas, tá bom? Então as placas de latão, né? Vamos entender o porquê que o Senhor preserva esses registros, né? As placas de latão, nós sabemos que o Senhor falou para Leí, pedir para os teus filhos voltarem a Jerusalém, né, quando eles estavam no deserto, e buscarem as placas de latão. Então eles estavam a uma certa distância já de Jerusalém, né, e até Lamã e Lemuel murmuraram em querer buscar as placas. Mas Nefe prontamente, a gente sabe aquela escritura, né? Irei e cumprirei as ordens do Senhor, e foi assim que ele fez, né? Vamos ler aqui em 1 Nefe, no capítulo 3, nos versículos 19 e 20. Eis que é sábio para Deus que obtenhamos estes registros, para que preservemos para nossos filhos o idioma de nossos pais, e também para que lhes preservemos as palavras que foram proferidas pela boca de todos os santos profetas, as quais lhe foram dadas pelo Espírito e poder de Deus, desde o começo do mundo até o tempo presente, né? Então vemos aqui que o Senhor ele tem um sábio propósito, né, para eles ali, que eles obtenham esses registros, para preservar o idioma, né, e também para que eles conheçam as profecias dos santos profetas. Aqui no capítulo 4, no versículo 13, o Senhor, o Espírito fala a Nefe, né, a respeito para matar Labão e tudo isso, e o Senhor ele fala o porquê isso acontece, né? Por que o Espírito fala a Nefe, por que o Senhor faz isso, né? Ele fala assim: eis que o Senhor mata os inimigos para que sejam cumpridos seus justos desígnios. Melhor é que pereça um homem do que uma nação degenere e pereça na incredulidade. Então, mais uma coisa aqui, né, para que o Senhor ele quer que nós tenhamos os registros, né? Então, Labão ele tinha esses registros, estava com ele, e o Senhor ele pediu para que eles fossem buscar, né? Vemos que todos os meios foram feitos aqui para que eles obtivessem esses registros da melhor maneira, né? Mas Labão sempre resistindo, roubou o ouro e prata que eles levaram para ele. Então ele era um homem iníquo, ele não estava nem aí, ele só queria pensar nele, né? Então o Senhor ele precisava dessas placas, né? E ele sabe a importância que elas iriam ter para o povo de Leí. Então uma das coisas que foi falada aqui, a nação, uma nação ela não pode se degenerar na incredulidade, né? Então a gente sabe que por meio deles ali vieram um povo nefita e um povo lamanita, né? Então sem as placas de latão eles não teriam conhecimento disso, apesar de todas as revelações que Leí e Nefe teve. Eles precisavam também dos registros contendo toda a história, né, da criação, enfim, das revelações de Moisés e Isaías que eles levaram. E ajudaram muitos dos nefitas a fazer o que é certo.
Então vemos a importância que o Senhor ele tem de preservar aí os registros, né? E também nós lemos também a respeito das placas de ouro também do povo do Jaredita, né? Éter registrou toda a história daquele povo e tudo o que aconteceu. A gente sabe que quando Lime ele pediu que algum dos seus soldados fossem procurar Zanaela, eles chegaram naquela cidade onde vivia, né, o povo de Éter ali, Corianton e tudo isso, e viu que aquele povo foi destruído, né, e eles acharam que ali era a terra de Zanaela. Eles acharam as 24 placas de ouro, né, que continha ali o relato, né? E eles levaram, a gente sabe que Mosias traduziu, e isso agregou mais as escrituras, né? Porque eles viram que era um profeta do Senhor que tinha escrito e que conheceu a história daquele povo, e pelo fato deles terem caído na iniquidade, levou-os à destruição, né? Então, o Senhor ele preservou para que isso também nós possamos saber que quando nós nos afastamos do Senhor, nós podemos chegar à destruição. E, para finalizar, as placas de ouro, né, que deu origem ao livro de Mórmon, né? Então nós sabemos que Mórmon ele reuniu todos esses registros. Eram diversos registros, ele fez um resumo de tudo isso, né? Então era muita coisa, e ele fez um registro dessas placas, né? E, em palavras de Mórmon ele fala a respeito disso, né? Aqui no versículo, no capítulo 1, 6 e 7, né? Ele fala: mas eis que tomarei essas placas que contêm essas profecias e revelações, e pô-las-ei com o restante de meu registro, porque são preciosas, e sei que serão preciosos para meus irmãos. E faço isso com sábio propósito, pois assim me é sussurrado pelo Espírito do Senhor, que está em mim. E agora eu não sei todas as coisas, mas o Senhor sabe todas as coisas, que hão de acontecer. Portanto, ele atua em mim para que eu faça segundo a sua vontade. Então o Senhor sabe de todas as coisas. Mórmon não sabia. Então ele foi reunindo os registros que o Senhor desejou, e através desses registros hoje nós temos o livro de Mórmon, né? Então pense que não foi fácil para ele fazer todo esse trabalho, né? Toda essa compilação de placas e tudo isso, né? Para que Joseph pudesse receber isso depois, né? Então, olha o trabalho que o Senhor vem preservando todos esses registros para que pudesse chegar, né, na nossa geração, na nossa época, né? Então, quando Joseph recebeu essas placas, ele traduziu pelo poder e dom de Deus. E hoje nós temos o livro de Mórmon, né? Então, por quê? Porque o Senhor, como Mórmon falou aqui, faço isso com um sábio propósito, né? Então, ele fala: eu não sei todas as coisas, mas Deus sabe todas as coisas. Então, o Senhor sabia que nós iríamos receber essas placas. O Senhor sabia que no futuro Joseph iria receber essas placas, e nós hoje estamos sendo beneficiados pelo trabalho deles lá atrás, né? Não foi um trabalho fácil, mas foi preservado. Então, Elamã ele estava recebendo todos esses registros, todos esses registros até o momento de Alma, tá? Até onde Alma ele estava até registrado, até onde Alma registrou. Então ele recebeu isso. Então pensa a responsabilidade que Elamã estava recebendo naquele momento do Senhor. Então não era algo tão simples, era algo de grande importância e de grande valor, né? E exigia dele uma dedicação muito grande, tá? E aqui no Alma 37, no versículos 14, isso, versículo 14, 15 e 16, o Senhor diz o seguinte, e Alma fala o seguinte para ele: lembra-te agora, meu filho, que Deus te confiou estas coisas, que são sagradas, que ele preservou como sagradas, e também
que ele guardará e preservará para um sábio propósito seu, a fim de demonstrar seu poder a futuras gerações. Então, mais uma vez aqui, o Senhor fala do sábio propósito que tem as placas, né? E para beneficiar futuras gerações, tá bom? Ele continua: e agora eis que te digo, pelo Espírito de profecia, que se transgredires os mandamentos de Deus, eis que essas coisas que são sagradas te serão tiradas pelo poder de Deus, e serás entregues a Satanás, para que te peneire como palha entre o vento. Então aqui o Senhor já dá um alerta para ele, né? Ele fala: ó, você vai receber essas placas, então não quebre os mandamentos, não deixe de seguir aquilo que eu estou te orientando, porque Elamã poderia ser entregue a Satanás e ele ficaria sujeito a Satanás, né? E ele fala aqui que iria peneirar como palha ao vento, né? Então é importante que Elamã ele fosse fiel ali fosse fiel ali ao que o Senhor confiou a ele, né? Então a importância dele já ali está tendo uma grande responsabilidade em preservar essas coisas. E aí no 16 o Senhor fala: mas se guardares os mandamentos de Deus e fizeres com essas coisas que são sagradas aquilo que eu te ordeno, Senhor, porque deves consultar o Senhor sobre todas as coisas que tiveres de fazer com ela. Eis que nenhum poder da terra ou do inferno poderá tirá-las de ti, porque Deus é poderoso para cumprir todas as suas palavras. Então, e no 17 ele diz: e ele cumprirá todas as promessas que te fizer, pois cumpriu as promessas que fez a nossos pais. Né? Então, o Senhor fala também de que ele iria ajudar Elamã, né? Que se Elamã fosse guardando os mandamentos de Deus, nenhum poder, né, da terra ou de Satanás iria atrapalhar no progresso dos registros e na preservação deles, né? Então, as promessas que o Senhor fez aos profetas antigos, né, antes dele, foram cumpridas. E também, se Elamã for guardar esses mandamentos, também será cumprida com ele. Né? Então, irmãos, aqui vemos a importância dos registros, né? de preservar esses registros para nós. O Senhor ele estava pensando nas gerações futuras. E nós sabemos que isso vai chegar até nós, né? Nós estamos usufruindo desses registros hoje. Como eu falei, nós temos a tecnologia aí, e hoje atingimos aí, né, milhares de informações dentro desse aplicativo, né? Do que a gente tem no celular, na internet, enfim, né, com impresso, né? Então nós temos hoje a informação que eles lá atrás se esforçaram, deram a vida para que hoje nós usufruímos disso. Então a importância de lermos as Escrituras, de segurar nessa barra de ferro que vai nos levar à presença de Deus, é muito grande. Então, nós temos que ler as Escrituras, temos que compreender o sacrifício que eles fizeram para que hoje cada um de nós tenhamos elas em nossos lares, tá bom? Para finalizar, irmãos, eu gostaria de ler aqui Alma 37, 44 e o 46, tá bom? Aqui Alma ele fala que o caminho é fácil. Ele fala que as coisas que o Senhor preparou para nós está pronta, estão aí, estão para nós. Né? Nós não podemos ser negligentes de deixar essas coisas de lado, porque nós que vamos perder. Né? O Senhor já revelou o plano de salvação, nós temos os profetas vivos hoje, temos as Escrituras. Então, se nós deixarmos essas coisas de lado, quem perde é nós. Nós não vamos ter a exaltação, nós não vamos receber as bênçãos aqui na terra. E a Alma ele fala, no versículo 44, diz o seguinte: pois eis que é tão fácil dar ouvidos à palavra de Cristo, que te apontará um caminho reto para a felicidade eterna, como foi para os nossos pais dar atenção a essa bússola que lhes apontava um caminho reto para a terra prometida. E no 46 ele fala: ó meu filho, não sejamos negligentes
por ser fácil o caminho, pois isso sucedeu com nossos pais, porque assim lhes foi preparado para que, se olhassem, pudessem viver. E a mesma coisa se dá conosco. O caminho está preparado, e se olharmos, poderemos viver para sempre. Então, Alma ele fala isso, né? Ele dá o exemplo aqui de quando Leí tinha a bússola no deserto. Eles precisavam ter a fé, né, para que a bússola funcionasse, e o Senhor ia dar o caminho. Então era só seguir. Mesma coisa ele fala que do exemplo do povo de Moisés no deserto, que foram picados pelas cobras, que se eles olhassem, iriam viver. Era fácil, era só olhar e eles vivessem. Pega esses dois exemplos e fala pra gente, o caminho é fácil. Nós temos que seguir. Nós temos hoje um profeta vivo, temos o sacerdócio, temos o Espírito Santo, as revelações que o Senhor nos dá. Sabemos como seguir adiante. Nós temos realmente a barra de ferro segura que podemos ir até a árvore da vida. Mas cada um de nós temos que segurar firme nisso. Sabemos que as tentações vão vir, as névoas de escuridão vão vir. Mas sabemos que se nós segurarmos firme, vamos chegar lá. Então, o caminho ele está preparado. Por isso que a Alma fala que o caminho é fácil. Nós não podemos colocar desculpa nesse caminho e se apegar a essa desculpa. E aí nós não perseveramos devido a uma desculpa que nós mesmos colocou. Então nós temos que buscar ser firme, fazer aquilo que o Senhor nos pede. E por isso que a Alma fala que o caminho é fácil, tá bom? E aqui no 38, irmãos, a Alma dando seus conselhos a Simblon, né, ele fala a mesma coisa da conversão ali dele, como foi a conversão, né, e ele se alegra com Simblon, porque Simblon tem buscado fazer a vontade do Senhor, guardar os mandamentos de Deus. E a Alma se alegra muito com Simblon, né, principalmente quando eles estavam ali pregando aos Zoromitas. Ele diz aqui no Alma 38, versículo 3 e 4. Digo-te, meu filho, que eu já tive grande satisfação por tua causa, devido à tua fidelidade e tua diligência e tua paciência e tua longanimidade quando com os Urumitas. Porque sei que estiveste preso, sim, também que foste apredejado por causa da palavra, e suportade todas essas coisas com paciência. Porque o Senhor estava contigo, e agora sabes que o Senhor te livrou. Né? Então, Alma, para ele foi uma grande satisfação de que todas as coisas que ele ensinou para os seus filhos, ele viu ali, né, que Simblon estava cumprindo, Simblon estava seguindo. Né? E olha que Simblon ele passou por algumas dificuldades aqui, né, quando estava ensinando os Oromitas. Né? Ele foi apedrejado, foi preso, enfim, teve bastante perseguição aqui, né, quando eles estavam lá com os Oromitas. E fez com que ele sofresse muito, né, ele padecesse muitas coisas aqui. Mas ele teve paciência, né, ele entendia que a importância ali era levar aquelas pessoas de volta ao caminho. Então, ele não estava se importando com o que ele estava sofrendo, mas sim em seguir as coisas de Deus, seguir fielmente ali o que o Senhor estava dando para aquele povo, né? Que era a oportunidade de eles se arrependerem através deles. Né? Então, Simblon tinha consciência de que ele estava sendo uma ferramenta na mão de Deus para ajudar os Oromitas. Então, ele não se importou com os sofrimentos e aflições que ele teve. Ele foi paciente e perseverante ali, né? Nos sofrimentos que ele teve. E isso foi de grande alegria para a Alma, né? De saber que teu filho está sendo fiel e guardando os mandamentos de Deus e perseverando. Né? E ele fala no versículo 9, né? E agora, meu filho, disseste isto para que adquira sabedoria, para que aprendas em mim que não há outro caminho ou meio pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser em Cristo, e por intermédio dele. Eis que ele é a vida e a luz do mundo. Eis que ele é a palavra da verdadeira. Eis que ele é a palavra da verdade e da retidão. Então,
após ele falar da sua conversão e tudo isso, ele fala para Simblon que Cristo é o caminho, né? Ele é a verdade, então que ele pudesse continuar fazendo todas as coisas. Ele fala, não siga o exemplo dos Oromitas, né? Eles fizeram muitas coisas erradas, né? Então, Alma dá esse conselho para Simblon, e fala a mesma coisa que Alma disse a Elamã: meu filho, ouve minhas palavras, pois digo-te, como disse a Elamã, que se guardares os mandamentos de Deus, prosperarás na terra, e se não guardares os mandamentos de Deus, serás afastado de sua presença. Então ele precisa também, assim como ele falou para Elamã, Alma está dizendo para Simblon que ele precisa também guardar os mandamentos, né? Que ele precisa ir adiante, que o Senhor iria abençoá-lo, que ele iria prosperar na terra, né? Então, se ele se afastar dos caminhos do Senhor, né, ele seria afastado da presença de Deus. Então, irmãos, eu gostaria de testificar a vocês que a importância das Escrituras em nossas vidas, que se nós aplicarmos isso em nossa vida, nós, assim como a Alma falou, nós vamos ter um caminho a seguir. Nós teremos uma direção que é exaltação, é onde nós queremos chegar. E o plano de salvação está bem claro para nós hoje. Temos todas as Escrituras aí, temos o nosso profeta vivo aí. E eu testifico que essas coisas vai nos ajudar a voltar à presença de Deus. Não sejamos negligentes, né? Não deixamos de fazer essas coisas. Nos esforcemos para cumprir as coisas do Senhor, independente da situação onde estivemos, né? Pegamos o exemplo de Simblon. Todas as aflições que ele passou, ele ainda continuou firme no caminho, né? Firme no seu propósito, né? Que possamos seguir o exemplo dele. Não podemos arrumar desculpas para deixar de perseverar. Independente do que for, irmãos, vamos continuar, vamos perseverar. O caminho já está bem claro onde nós queremos chegar. Cristo vive, essa é a tua igreja. Então, irmãos, obrigado por participarem da aula, por assistir o vídeo. Novamente, se inscreva no canal, ative o sininho para vocês receberem a notificação dos próximos vídeos. Deixe seu like se você gostou, faça seus comentários aí na descrição e até a próxima videoaula.